Boa noite, querido amigo, irmão em Cristo. Que bom estar com você mais uma vez. Eu estou olhando diretamente nessa câmera porque ela me deixa um pouquinho mais perto de você e eu queria te dizer, que saudade que eu estava de vestir roupa de crente raiz, colocar meu terno, minha gravata, meu sapato e vir para a igreja. Desde o último sábado de fevereiro, eu não subo em um púlpito, eu não frequento uma igreja. Infelizmente, eu pertenço a um grupo de risco. Eu tenho asma e, embora a, ela não seja tão recorrente, a minha família insistiu muito para que eu me cuidasse, ficasse em casa. A direção do Colégio Adventista de Piracicaba, onde eu pastoreio, também achou que seria importante eu evitar estar indo ali ao colégio até o período em que eles dispensaram os alunos. E desde então, desde o finalzinho de fevereiro, começo do mês de março, eu não fui mais à igreja e já estava com saudades. No mês de junho, dia 4 de junho de 2020, eu volto a um púlpito. Tenho pregado muito de casa, mas da minha sala. É diferente. E sabe o que está faltando aqui na igreja? Você. Mas calma que dentro em breve nós estaremos juntos, agora em definitivo. Porque, como diz a palavra de Deus, é importante que os seus filhos congreguem. É importante que os seus filhinhos e os filhos de Deus participem juntos, em comunhão, desfrutando desses momentos alegres. Os bancos da igreja vazios, as carteiras nas escolas vazias, nada disso fazia parte dos nossos planos para esse ano, dos nossos sonhos para esse ano. E eu queria, olhando para você, te perguntar: você tem um sonho? Porque eu, sim, tenho um sonho. Na verdade, eu tenho vários sonhos, é sobre isso que a gente vai falar hoje. E eu queria começar lembrando a você de um discurso pronunciado há quase 6 décadas atrás, por um pregador batista, conhecido também por ser alguém muito influente dentro do cenário político dos Estados Unidos, Martin Luther King Jr., no seu sermão I Have a Dream. Eu tenho um sonho. E ali ele pregava sobre o sonho de que pessoas negras e brancas pudessem viver no mesmo ambiente, desfrutar de uma vida em comunidade. E, de fato, aquele sonho não foi presenciado por ele como deveria, porque pouco tempo depois ele foi assassinado. Mas esse homem, assim como naquele sermão, ele fez vários outros tantos sermões. Eu me lembro de um sermão que inclusive ganhou um Grammy. O sermão onde ele diz: por que eu não concordo com a guerra do Vietnã? Esse sermão ganhou, essa mensagem, essa oratória ganhou um Grammy. E assim como um Grammy, ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz e é a pessoa mais jovem da história dos Estados Unidos, na verdade, da história da premiação, a ganhar um Prêmio Nobel da Paz com 35 anos. Entre outros grandes feitos desse homem, eu poderia citar que, na história dos Estados Unidos, apenas 2 pessoas têm a data do seu aniversário como um feriado nacional: George Washington e Martin Luther King Jr. Sabe, dentro daquela mensagem, e eu voltei a ouvir essa mensagem durante essa semana, muito em função do que está acontecendo no cenário mundial, com relação aos casos de violência contra negros espalhados ao redor do mundo, as manifestações que estão ocorrendo. Eu revisitei a mensagem de um homem que não falava de política, mas falava de um tema que é bíblico, que falava de um tema que os nossos pioneiros, os pioneiros da fé adventista também falaram. Antes de Martin Luther King Jr. pregar a respeito dessa igualdade, da necessidade de nós, como irmãos, podemos desfrutar livremente de um mesmo ambiente, esse cenário me lembra que os nossos pioneiros, ali nos primórdios mesmo da nossa igreja, já pregavam sobre a necessidade dos irmãos negros e brancos poderem conviver junto no mesmo espaço. Uma história interessante a respeito de sonhos também. Eu vou contar daqui a pouco uma história de um dos nossos pioneiros e sobre um sonho que era particular a um sonho que eu tenho, desde molequinho. E eu vou contar para vocês. Mas antes eu quero convidar você a ir à palavra de Deus, no livro do profeta Isaías, no capítulo 40. Enquanto nós estivermos lendo esses versos,
eu quero falar com você a respeito de sonhos. Abra sua Bíblia. E que bom é convidar você a abrir a Bíblia de um lugar tão comum, tão natural para mim. Eu já preguei em algumas outras oportunidades aqui no Espaço Novo Tempo de Piracicaba. E agora com você aí, no conforto do seu lar, a gente pode conversar um pouco, abrir a palavra de Deus juntos e desfrutar desses momentos de comunhão. Eu quero convidar você a abrir em Isaías, capítulo 40, a partir do verso 3. Diz a palavra de Deus assim: vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Todo vale será aterrado e nivelados todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificado e os lugares escabrosos aplanados. Verso 5, a glória do Senhor se manifestará. A glória do Senhor se manifestará e toda a carne a verá, pois a boca do Senhor o disse. Eu fico imaginando o profeta Isaías ao escrever essa mensagem, talvez não passasse na cabeça do profeta quantas e quantas vezes esse verso seria citado. Quantas e quantas vezes essa mensagem de uma voz que clama no deserto seria mencionada não apenas por nós, mas por tantos outros que vieram antes de nós. Essa mensagem não era própria do profeta Isaías, mas a ideia de uma voz que clama no deserto e convida todos os seres humanos ao arrependimento perpassa a vida do profeta Isaías. Chega até João Batista, que é chamado de a voz que clamava no deserto. E não apenas com João Batista, porque a mensagem não pertencia a ele. Isaías passou, João Batista passou, e os pioneiros da fé adventista entenderam a necessidade de pregar, a necessidade de falar a respeito dessa voz, e não apenas falar, mas de ser a voz que anuncia a vinda do Messias. Não é à toa que nós carregamos isso em nosso nome, adventistas, porque acreditamos na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim como no sermão de Martin Luther King Jr., que cita esses versos de Isaías, ele cita, para ser mais específico, o verso 4, o verso 5. Esse homem, assim como tantos outros que usam essa mensagem, que usam o profeta Isaías, eles não estão falando apenas de um nivelamento, de um aplanamento, de uma situação, de uma reforma política, de uma reforma que possa ser feita por seres humanos, porque o próprio contexto do livro de Isaías não permite esse tipo de afirmação. Porque existem sonhos e sonhos, existem coisas que são do ser humano que ele pode controlar, que ele pode interferir, existem coisas que o ser humano não pode interferir. E eu quero te fazer pensar no primeiro tipo de sonho, que é aquele mais corriqueiro. Os sonhos que a gente tem durante a noite. Hoje eu tive um daqueles sonhos esquisitos que a gente tem. Nem vou te contar porque você não vai entender. É um sonho que nem eu entendi. Acordei sem entender o que estava acontecendo. E eu me lembro que tinha um sonho na minha infância que eu comecei a sonhá-lo por volta do ano 2000, 2001. Eu morei com os meus avós, e talvez a minha avó esteja assistindo, e com certeza ela vai se lembrar desse sonho que eu sempre contava para ela. A minha avó morava numa casa que tinha uma área muito grande, um quintal enorme. E havia uma passarela ali e o cachorro da minha avó se chamava Bug. E esse cachorro, ele tinha umas coisas estranhas nele, porque ele era muito dócil às vezes, mas do nada ele te atacava. Tipo, a cada 6 meses ele atacava alguém. Então a gente colocou na nossa cabeça, a gente atribuiu aquele cachorro a ser um cachorro violento, um cachorro que não dava para você ficar confiando nele. E em um dos meus sonhos, eu sonhava que eu ia visitar uma amiga da escola que morava na esquina da minha casa. O nome dela era Júlia. E eu visitava essa minha colega, saía da casa dela e, virando a esquina da minha casa, ao abrir o portão, eu chegava todo feliz na casa da minha avó e quando eu abri o portão, o meu cachorro, o cachorro da minha avó, Bug, ele abria um sorriso para mim. Mais escancarado que o sorriso de uma hiena. Um sorriso mesmo. Eu não sei de onde veio esse sonho, por que eu tive esse sonho, mas fato é que, ao longo da minha infância, eu sonhei esse sonho 6 vezes. E, da mesma forma como ele veio sem explicações, ele partiu sem explicações. E nunca mais eu tive esse sonho.
Existem sonhos que eles se repetem, existem sonhos que acontecem durante a noite. E esses sonhos, por mais que a gente tente entendê-los, nós não conseguimos alterar de forma completa o sonho. Sabe aquele sonho que quando você está no meio dele, parece que você tem domínio sobre ele? E aí, de repente, você perde o domínio do sonho. Você acorda e você fica querendo voltar para ele para saber o que poderia acontecer. Saber qual era o desfecho da história. Mas nós não controlamos esse tipo de sonho. Nós apenas sonhamos. O profeta Daniel, em suas visões noturnas, em seus sonhos, recebia de Deus também mensagens que seriam importantes para o povo de Deus. Outros, como Nabucodonosor, recebem um sonho de Deus, e esse sonho é interpretado posteriormente por Daniel. Sabe, existem sonhos e sonhos na Bíblia sendo interpretados, revelando a vontade de Deus, e o profeta Joel vai dizer que no fim dos tempos, nos tempos em que nós vivemos, os sonhos voltarão a aparecer. Pessoas voltarão a ter sonhos espirituais, sonhos que vão movê-las a fazer algo pelo seu próximo, fazer algo pela sua comunidade, falar do amor de Deus a algumas pessoas, a muitas pessoas. E pessoas sonharão até mesmo com coisas que terão influência na sua própria salvação. A gente precisa lembrar e relembrar que a Bíblia não é um livro temporal. A Bíblia, ela ultrapassou os limites da sua escrita, e mesmo após o ano 100 da era cristã, mesmo após o término, a conclusão do último livro da Bíblia, dos últimos livros, do Evangelho de João, do livro do Apocalipse, mesmo após o término desses livros, a palavra de Deus continuou falando, e continua falando até hoje quando nós abrimos a palavra de Deus. E sabe o que é interessante? Se esse tipo de sonho nós não podemos controlar, nós não podemos influenciar sobre eles, a gente não tem controle sobre a nossa mente, sobre aquilo que sonhamos, nós podemos sim ter influência num segundo tipo de sonho. Eu gosto de usar a palavra sonho também para me referir às coisas que nós desejamos fazer. E você entende o que eu estou falando. Eu, particularmente, sou alguém que sempre nasce um sonho novo em mim. Eu tinha um sonho de comprar um violão, e eu comprei um violão junto com a minha esposa, alguns anos atrás, e eu falei, eu vou aprender. E eu arranho. Tempo atrás, me deu uma vontade, um sonho de comprar um ukulele. E estou lá, arranhando o instrumento ali, está funcionando. Eu tinha um sonho desde a infância, desde quando eu conheci a Igreja Adventista pela primeira vez, e perceba, os sonhos eles são construídos ao longo da vida. Eu tinha um sonho de um dia ser um pastor, que vinha acompanhado de um outro sonho que era servir a Deus. Mas dentro desse sonho, vários empecilhos aparecem, assim como acontece com os seus sonhos, com as coisas que você almeja para a sua vida. Mas hoje, e eu não estou falando isso aqui para que fique bonito na imagem, na transmissão, para que eu te impressione, mas não, de coração. Hoje, enquanto eu estava tomando banho antes de vir para cá, e eu visualizei na minha mente a cena da imagenzinha, né? Que eu tinha acabado de olhar, pastor Kevin vai pregar ali no Espaço Novo Tempo de Piracicaba. Eu falei, meu Deus, eu sou pastor. E com esse tempo todo sem ir à igreja, às vezes eu me esqueço. E eu fico assim, nossa gente, eu sou pastor. É que eu não estou pastoreando tanta gente como eu fazia antes. Meus alunos estão em casa. Eu tenho menos contato com eles, com a matéria-prima do meu trabalho, que é gente. E eu comecei então a pensar, Senhor, tão imperfeito e falho, e mesmo assim o Senhor me permitiu almejar, conquistar esse sonho. E eu louvo a Deus por isso. Mas sabe um homem que também encontrou, e com certeza encontrou bem maiores problemas, dificuldades no processo de formação para se tornar um pastor? Já que nós estamos falando ao longo dessa semana sobre essa temática, e eu queria te lembrar mais uma vez, quando nós falamos contra o racismo em uma de nossas igrejas, usamos nosso púlpito para pregar contra o racismo, nós não estamos falando de um tema político, entenda isso. A pauta do racismo, pregada pelos pioneiros, por Ellen White, por José Bates, pregado por Tiago White, pregado por esse homem que eu vou citar aqui agora, é uma pauta bíblica.
todos os seres humanos. Atos capítulo 17, verso 26. De um só fez Deus toda a raça humana. Toda a raça humana. Não os brancos ou os negros ou, enfim, só quem está no meio ali. Não, todos nós. Fazemos parte do propósito de Deus. E quando alguém julga que pela cor da pele de uma pessoa ela está fora desses planos, essa pessoa está dizendo que este ser está fora da graça, ele não merece a intercessão de Jesus Cristo por eles. Porque uma vez que Jesus Cristo é o nosso segundo Adão e ele faz essa intercessão em nosso lugar, ele alcança toda a abrangência da raça humana. Então todo ser humano que pisou sobre a terra está debaixo dessa graça maravilhosa. Precisa também dessa graça maravilhosa. Então nunca aceite que alguém diga que uma pessoa não merece, é menor, é inferior, porque isso é uma grande mentira. E até tempos atrás, foi ensinado na nossa e em outras tantas igrejas, infelizmente, a ideia de que a cor negra, as pessoas que têm a pele preta, elas fazem parte de uma maldição bíblica. E isso é uma mentira, uma interpretação errada de um texto bíblico. Nós não acreditamos nisso. E olha a dificuldade que esse pioneiro da nossa igreja encontrou. Eu quero contar a história para vocês brevemente de Charles Kinney. Esse homem, talvez você nunca tenha visto a imagem dele, mas na enciclopédia, na última enciclopédia produzida pela igreja, que conta ali a história dos nossos pioneiros, dando ênfase na história de Ellen White, nós temos a história desse homem sendo contada, e ele foi o primeiro pastor negro da igreja adventista. E ainda vivendo nesse período de segregação, de tanta desigualdade nos Estados Unidos e no mundo, esse homem estava na cerimônia, numa campal, na cerimônia de ordenação dele ao ministério pastoral. Talvez para aqueles que são pastores ou para quem é ancião de igreja, diácono, você sabe que a ordenação, eu já fui ordenado a diácono e ordenado ao ancianato da igreja, mas ainda não fui ordenado como um pastor. A minha ordenação vai acontecer no futuro. Mas sabe, o momento da ordenação é um momento significativo, é um momento espiritual, é um momento de celebração. O culto é lindo e aquilo que a gente sente é diferente. E sabe, no dia da ordenação daquele homem, ao invés dele estar feliz, alegre pelo que estava acontecendo, sabe o que estava acontecendo na mente e no coração dele? Inquietação. E aquele homem, enquanto estava ali à frente para receber a sua ordenação, a imposição de mãos para ser ordenado ao ministério pastoral, ele estava vendo irmãos brigando em meio ao público, em meio à multidão ali que se aglomerava. E falar aglomeração hoje em dia não é uma palavra muito boa, vou tirar essa palavra. A multidão, as pessoas, as muitas pessoas que estavam por ali, elas estavam brigando. Irmãos brancos querendo separar o local onde os irmãos negros ficariam. Enquanto ele estava ali para receber a sua ordenação ao ministério pastoral, aquele homem presencia essa cena de racismo, segregação. E o coração dele fica inquieto, porque ele sabe que isso foge dos planos de Deus. Ele sabia que essa intolerância gera um significado, um apontamento de que a fé daquelas pessoas estava morta. E uma fé sem obras, sem ações, ela é morta. Se você não tem ação, isso já está demonstrando. E, na verdade, se você deixa de agir e ainda age contra uma causa tão importante como essa, isso significa que você já foi além de ter uma fé morta. Você está fechando a porta do seu coração para Cristo. E essa pessoa, essas muitas pessoas que estavam ali brigando no momento dele receber a imposição de mãos para o ministério pastoral, enquanto toda essa cena acontecia, ele só pensava em uma coisa: preciso criar um meio de proteger os meus irmãos, de lutar por eles. E uma de suas falas, um de seus sermões mais famosos, inclusive publicado em uma de nossas revistas, na época dos nossos pioneiros, nesse sermão ele dizia: Senhor, dá-me forças para poder lutar até a minha morte contra esse tipo de situação que eu passei tantas vezes na vida e lutar em favor dos meus irmãos negros. Essa é uma pauta contrária à pauta do cristianismo? Não, lógico que não.
Essa é uma pauta totalmente dentro dos princípios da palavra de Deus. E assim como essa pauta, nossos pioneiros lutaram por tantas outras pautas, como, por exemplo, a liberdade de expressão, a igualdade, os direitos da mulher, a voto, as leis ali contra, as leis secas, né? Contra a venda de bebidas alcoólicas. Então, nós estamos falando de pessoas que sim foram a voz que clamou no deserto árido, que impedia que o evangelho fosse propagado. Porque se Jesus é a água da vida, nós estamos falando de um deserto, de um local onde a água da vida não chegou. E esses homens e mulheres, nossos pioneiros, pregaram com força, com poder, sobre muitas verdades. Não apenas a verdade principal, que nós vamos chegar nela e talvez você já até saiba. Mas eles pregaram sobre muitas outras verdades. E nós entendemos que a verdade ela é única. A verdade é uma pessoa. Nós não somos detentores da verdade. A verdade é que nos detém. Porque se a verdade é Cristo, quem pertence a quem? Se a verdade é Cristo, nós pertencemos à verdade ou a verdade nos pertence? Difícil, né? Nós muitas vezes nos achamos donos da verdade, quando na verdade nós devemos ser sujeitos, submissos e nos render à verdade. Então, quando uma verdade nos é apresentada, essa verdade passa a tomar conta da nossa vida e moldar a nossa vida. E não existe um único ponto nessa verdade. A verdade é complexa. Existem vários pontos e vários subtemas que envolvem Cristo. Entre eles está a igualdade. Entre eles está dizer às pessoas que é preciso buscar uma vida de santificação, de estar na presença de Cristo. E é sobre isso que os nossos pioneiros falavam. É sobre isso que João Batista falou. É sobre isso que Isaías pregou. E é sobre isso que eu e você somos conclamados, nós somos convidados a pregar ainda hoje. Pregar sobre esse sonho de continuar servindo a Deus. Servir a Deus é um sonho que todos nós temos. E esse sonho tem que ser real todos os dias da nossa vida. Ao falar de sonhos, eu não poderia deixar de falar de um último tipo de sonho. Não que exista um último tipo, né? Mas existe um sonho maior. Existe um sonho que ele permeia todos os outros sonhos da nossa vida. E quando nós queremos falar de sonhos, como não falar do maior de todos eles? O sonho que o profeta Isaías tantas vezes anunciou e que tantos outros profetas na palavra de Deus anunciaram. Quando o profeta Isaías, alguns capítulos à frente, vai falar sobre Ciro, aquele homem, aquele general que foi utilizado por Deus para libertar o povo de Deus da terra da Babilônia. Babilônia cai, o Império Medo-Persa assume o governo e liberta o povo de Deus. E um homem utilizado para essa invasão em Babilônia é Ciro. E isso havia sido predito muitos anos antes de Ciro nascer. E agora o profeta Isaías, ao citar, ele usa quase que as mesmas palavras. Ele diz que não há portão que vai ficar diante dele. Não há portão de bronze e não há tranca, fechadura de ferro que vá resistir ao poder de Deus. Esses versos, verso 3 ao verso 5 de Isaías, capítulo 40, é um lembrete constante de que sim, Deus tem poder acima de todas as coisas. E que sim, existe um sonho, que esse também não depende de nós, que esse também nós não podemos interferir nele, mas nós podemos ser integrados, nós podemos ser participantes desse sonho maior. E eu quero ler esse verso com você e te convidar a pensar mais uma vez nesse sonho. Os versos 3 a 5 dizem: Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Endireitai no ermo vereda nosso Deus. Todo vale será aterrado, e nivelado todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará, e toda a carne a verá. Toda a carne verá a glória, a luz, a presença de Deus. Assim como acontecia no santuário, onde apenas o sumo sacerdote presenciava a manifestação, a Shekinah, a glória de Deus. Aqui o texto está falando que haverá um momento em que não alguns, como foi o caso dos discípulos que subiram com Jesus no Monte da Transfiguração, e Jesus disse: vocês antes de morrer vão poder ver a minha glória. Não apenas essas pessoas, mas nesse dia
nesse momento profético, explanado pelo profeta Isaías, no capítulo 40, verso 5, ele diz: a glória do Senhor se manifestará e toda a carne haverá, pois a boca do Senhor disse, Jesus disse, Deus disse, eu vou voltar para te buscar. Eu vou voltar para poder nivelar todas as coisas de novo. E aí é o fim do racismo, do preconceito, da segregação, da distinção de pessoas, da distinção entre um que é mais rico, o outro que é mais pobre, da distinção entre homens e mulheres, da distinção do preconceito de tudo. Eu sei que você tem sonhado com isso. E eu sei que essa pauta tem sido importante para você. Mas eu queria te convidar a não se agarrar mais nessa pauta do que na pauta da volta de Cristo. Existe uma pauta que está acima de todas as outras. Essa pauta é aquela que diz que alguém virá para poder aterrar, planar, deixar tudo nivelado, tudo pronto, construir um caminho pelo qual Deus vai passar, pelo qual Cristo passará, e junto com ele todos os seus salvos. Quando nós abrimos a nossa Bíblia, e quando um dia Martin Luther King estava lendo esse capítulo 40 de Isaías, ele entendeu que esse nivelamento também poderia ser aplicado a esse momento em que brancos e negros, judeus e cristãos, pessoas de todos os tempos, poderiam ser niveladas, poderiam ser colocadas lado a lado, diante do Deus do universo, alcançar a salvação e poder viver uma vida de paz. Quando você lê o sermão de Martin Luther King, Eu Tenho um Sonho, você percebe que claramente esse homem não, ou era um louco, ou ele tinha uma ideia muito distinta de como as coisas aconteceriam no mundo. Mas eu não acredito nisso, uma vez que ele era um sociólogo. Ele entendia como funcionam as coisas. E além disso, ele era um pastor, ele entendia como funcionam as coisas. Talvez em seu sermão, implicitamente, ele tenha deixado bem claro. Parece até um paradoxo, né? Implicitamente ele deixou bem claro. Quando você lê, relê, ouve 1, 2, 3 vezes. As últimas palavras ditas por aquele homem no seu sermão deixam clara a ideia de que, com certeza, ao falar sobre o capítulo 40 de Isaías e sobre essa libertação oferecida por Deus, ele não falava apenas de uma libertação dessa terra. Ele não falava do sonho de ver brancos e negros convivendo em paz nessa terra. Porque pelo que nós temos visto no mundo, isso tem se tornado cada vez mais difícil. E segundo as profecias bíblicas, o amor de muitos se esfriará cada vez mais. Mas quando ele lê o seu sermão profético, o sermão do profeta Isaías, a mensagem do profeta Isaías, ele termina fazendo essa aplicação. Esse é um trecho do sermão I Have a Dream, do pastor Martin Luther King. E quando isso acontecer, quando nós permitirmos o sino da liberdade soar, quando nós deixarmos ele soar em toda a moradia e todo o vilarejo, em todo o estado, em toda a cidade, nós poderemos acelerar aquele dia quando todas as crianças de Deus, homens pretos e homens brancos, judeus e gentios, protestantes e católicos, poderão unir mãos e cantar nas palavras do velho espiritual negro. Livre afinal. Agradeço ao Deus Todo-Poderoso. Nós somos livres afinal. A verdadeira libertação, a libertação final, não vem nos cativeiros que acontecem ao longo de toda a Bíblia, ao longo da história. Sim, existe liberdade na Bíblia, existiu no Êxodo, quando Moisés passou com o povo, saindo do Egito, passando pelo mar. Sim, existiu libertação, quando, posteriormente, o povo de Deus foi liberto do cativeiro da Babilônia. Sim, existiu libertação quando Cristo passou pela terra. Mas a libertação final, ela vem acompanhada do verso 5, e eu quero ler pela última vez com você. A glória do Senhor se manifestará e toda a carne, todo o olho o verá. Pois a boca do Senhor o disse. O verso 8 desse capítulo 40 diz: seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra
de nosso Deus permanece eternamente. Seca-se a erva, cai a sua flor. Tudo é passageiro. Isaías passou, João Batista passou, nossos pioneiros passaram, eu e você podemos até passar. Mas uma coisa eu tenho certa na minha vida. Uma convicção eu carrego até o fim da minha vida. Sim, Jesus Cristo voltará. Porque cada um dos meus sonhos pessoais, em que Deus colocou a sua mão, em que Deus se fez presente, se concretizaram, sonhos pequenos de um ser humano, em meio a tantos outros, eu percebo a mão de Deus cuidando de mim, cuidando das coisas que eu acredito, cuidando dos projetos pessoais, dos sonhos, do meu casamento, da minha formatura, do meu ministério, de tudo aquilo que Deus tem me confiado, do meu casamento, sabe, tantas outras coisas Deus tem me dado, pequenas, realizado pequenos sonhos meus. E eu creio que o mesmo acontece com você. Não iria Deus cumprir com o maior de todos os sonhos, que é um sonho do próprio Deus? Voltar para te libertar, para te resgatar? Se nós esperamos, muito mais nosso Deus tem esperado. E é por isso que eu convido você a ir da sua casa, a terminar esse momento, esse culto, orando, falando com Deus, mas não antes de te convidar a entregar a sua vida por completo a esse Deus e se preparar para a volta de Jesus. Porque nós precisamos ser voz que clama no deserto e que prepara um caminho pelo qual o Senhor vai passar. Será que o caminho até o seu coração está livre, desimpedido para que Cristo possa chegar nele? Esse é o momento em que da sua casa, dessa maneira tão impessoal, você vai perceber a pessoa do Espírito Santo te visitando e confortando você, transformando tudo aí dentro, ajeitando, aplanando, nivelando, limpando tudo aquilo que precisa ser limpado na sua vida, na minha vida. Esse é o momento da nossa oração, esse é o momento de nós nos entregarmos a Deus de maneira pessoal e intransferível. Ninguém pode fazer isso por você. Eu não posso fazer isso por você aqui de onde eu estou. A única coisa que eu posso fazer por você, querido, é te representar diante de Deus em uma oração. E junto com você pedir para que Ele tome posse da nossa vida. Feche seus olhos e vamos falar com o nosso Deus. Senhor, gratos somos a Ti porque mais uma vez podemos dizer que nós somos livres. De maneira não completa ainda, mas já completa, nós podemos dizer que somos livres porque o sangue de Cristo nos libertou. Mas nós temos um sonho final, onde afinal Jesus Cristo volta e aí sim estamos libertos da presença do pecado. Existe uma diferença muito grande, Senhor, entre aquilo que a gente quer e aquilo que a gente faz, e é difícil para nós, seres humanos pecadores, entregarmos o nosso coração, a nossa vida a Ti. Mas, por favor, pedimos ajuda até para isso. Espírito Santo, por favor, tome posse da nossa vida e nos ajude a nos entregarmos a Cristo, porque somente Ele pode cuidar de nós. Ajude essa Tua igreja, Senhor, que está agora em casa, a quando tudo isso passar, e vai passar em nome de Cristo, nós voltarmos com força total e sermos a voz que clama no deserto, nesse mundo sem água, que nós possamos levar a água da vida a essas pessoas, e assim dizer, muito em breve Cristo voltará, e assim possamos apressar esse momento, dessa nossa forma humana, mesmo sabendo que o Senhor já conhece o dia e a hora, que possamos fazer a nossa parte e ser a geração que vai aguardar Jesus voltar, vivos para contemplar esse dia em que todo olho verá a glória do Senhor. Permaneça com a Tua igreja e aceite esse coração contrito, quebrantado, que se entrega a Ti nesse momento, Senhor. É o que oramos em nome e por amor de Jesus, o nosso Salvador. Amém, Senhor.